Um bom dia para você, Pastor Luiz Henrique, em mais um devocional da Igreja Batista em Beiralinha, minutos de sabedoria com Deus. Versículo do dia se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 27. Considerando que o teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgastes as vestes e chorastes na minha presença, eis que eu também te ouvi, oráculo de Yahvé, isto é, assim declara o Senhor. Nós vemos aqui a resposta de Deus a Josias, rei de Judá, do reino do sul. O seu avô, Manassés, o seu pai, Amon, eram homens que não eram tementes a Deus, que simplesmente se afastaram de Deus, da presença de Deus. E a geração de Josias era uma geração em que o povo havia se corrompido, o povo havia deixado Deus. Mas nós vemos que aquele homem, ao encontrar a palavra, ao acabar com a idolatria, ao purificar o templo, ao purificar o culto, as atitudes de Josias eram atitudes agradáveis a Deus. Deus levanta uma profetisa chamada Uda, e essa mulher traz o recado de Deus, o recado, a resposta de Deus, e que Deus tinha visto o coração de Josias, tinha visto como ele se comoveu, como ele se humilhou, como ele foi humilde diante de Deus, como ele rasgou as vestes, como ele chorou na presença de Deus. Houve um quebrantamento, houve um arrependimento. Deus usou Josias de forma tremenda. Nesse tempo e nesta hora, é tempo de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Ainda que a nossa sociedade, ainda que o nosso meio seja um meio corrupto, seja um meio de pecado, nesse tempo é tempo de santificação, é tempo de santidade, é tempo de arrependimento, é tempo de humilhação diante de Deus. Deus é contigo nesta hora. Se arrependa dos seus pecados. Creia que Deus é o Deus que nos ouve. Deus é aquele que nos responde segundo a sua graça e misericórdia. Esse é um tempo de nos colocarmos diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus. Em nome de Jesus, creamos que Deus pode nos curar, que Deus pode nos restaurar. Estejamos orando nesta hora. Ó Deus, Tu és o grande eu sou, não há Deus como o Senhor. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus das causas impossíveis. Nesta hora, Senhor, restaura esta nação, Senhor, este povo. Nós clamamos pela Igreja Batista em Beiralinha, nós clamamos pelos membros da Igreja Batista em Beiralinha, Senhor. Ainda, Senhor, que haja o caos, ainda que haja destruição, ainda, Senhor, que tudo esteja acabado, quebrado, destruído, nós cremos que Tu és o Deus que restaura. Nós cremos que Tu és o Deus que dá vida e vida em abundância, ainda que haja um vale de ossos secos. Nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos, Senhor, na Tua graça. Abençoa, Senhor, o Teu servo, a Tua serva, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe rica e abundantemente.